Bem, acho que já podemos também começar. Bom dia, uma vez mais a todos, bem-vindos a este webinar Liderança com Empatia Envolvida, relacionado com a área de consultoria comportamental da Crow. A sessão terá a duração de essencialmente 45 minutos e servirá para uma sensibilização a estratégias de liderança que ressoam com a geração Z, para reduzir o turnover e aumentar a produtividade e o envolvimento no tecido empresarial. O Ivandro Soares Monteiro será o orador da sessão e falará um pouco sobre o modelo de Jeff LeBlanc, significando aqui o Engaged Empathy Leadership and Model, mas depois o Ivandro falará melhor sobre este próprio modelo. A título informativo, a Crowe é uma multinacional norte-americana que disponibiliza ao mercado os serviços de auditoria, fiscalidade, consultoria e outsourcing e que atualmente ocupa o nono lugar do ranking internacional de entidades de auditoria e consultoria. Em Portugal faz este ano 27 anos que está presente, com quatro escritórios, dois na cidade do Porto e dois em Lisboa. A nível global, tem 770 escritórios em mais de 150 países e conta nas suas fileiras com 42 mil colaboradores. Como falei no início, o webinar será então apresentado pelo Ivan Soares Monteiro, Associate Partner da área de consultoria comportamental da Crow, e também haverá aqui moderação no chat por parte de Mónica Torres, consultora também comportamental da área de consultoria comportamental da própria Crow. Por isso estejam à vontade para colocar todas as vossas questões, serão respondidas pelo Ivandro no final da sessão. Só dar nota aqui em último ponto, que o webinar será gravado e que será depois publicado no nosso canal de YouTube, ao qual convido desde já, no final da sessão, a passarem por lá e a verem outros webinars que já foram feitos e gravados desde então dos mais variados temas. Desde a parte dos incentivos ao Portal 2030, a gestão de risco da segurança da informação e cibersegurança, descomplicar o ESG e a sustentabilidade, mapeamento de dados, financiamentos e muito mais. Pronto, como falei, poderão então utilizar o chat, estejam à vontade, e eu e a Mónica vamos também acompanhando o chat e depois colocar as questões ao Evandro, e por isso sintam-se à vontade para colocar tanto no chat como também na parte do Q&A. Passarei então a palavra à Mónica, que também dará as boas-vindas, e pronto, e desejo a todos uma boa sessão. Muito obrigado. Obrigada, Nicolau. Bom dia a todos. Bem-vindos à sessão de liderança com empatia envolvida. O meu nome é Mónica Torres e sou consultora comportamental da Crow, como o Nicolau já referiu. É um enorme prazer estar aqui convosco para falar de um tema que se torna cada vez mais essencial no contexto organizacional atual. Hoje vamos explorar não só o conceito de empatia na liderança, mas de que forma ele pode ser traduzido em estratégias práticas para lidar com diferentes gerações, sobretudo a geração Z. O que se pretende? Ajudar as empresas a reduzir o turnover, aumentar a produtividade e, acima de tudo, fortalecer o engagement. Tudo isto baseado no modelo de Jeff LeBlanc. Gostaria de sugerir que durante a sessão fossem deixando perguntas e comentários no nosso chat. E agora chegou a altura de apresentar então e falar um pouco sobre o nosso orador. Quem é o professor Dr. Ivan Soares Monteiro? É o nosso head da unidade comportamental da Crow, é uma referência reconhecida na área da psicologia positiva e desenvolvimento humano, um profissional cujo percurso combina experiência, ciência e formações em temas ligados à liderança consciente e empático, psicólogo clínico e das organizações, professor universitário e autor de 3 livros, em que o quarto já será lançado no final deste ano. Por isso, Dr. Ivandro, muito bem-vindo, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Mónica. Muito obrigado, Nicolau, também. Bom dia a todos os que estão presentes, os que provavelmente virão também este webinar mais tarde. E estamos aqui perante um tema que acaba por estar quase que no timing certo, tendo em conta a própria trajetória que nós temos nos dias de hoje em relação à forma como o mundo tem evoluído. Nós tivemos presentes na Unicorn Summit há cerca de uma semana e meia atrás, no Estoril, que foi uma conferência mundial que reuniu vários especialistas desde a área da biologia, da área dos avanços tecnológicos na engenharia artificial, da inteligência artificial, investigações de várias temáticas, para além daqueles investigadores, filósofos, futurologistas, não é?
E nós percebemos um pouco pela descrição que foi feita neste mundo maravilhoso e desconhecido que nós estamos a lidar nos dias de hoje, com a evolução que tem, em que nós temos no século XVIII a Revolução Industrial. Depois, com a Revolução Industrial, nós tiramos muito do que eram os trabalhos mecânicos para as máquinas. Depois, isso fez um aumento de um boom nas profissões ligadas à parte intelectual, nomeadamente tudo que envolve memória, atenção, concentração, raciocínio, lógica. Todas estas profissões cresceram de uma forma muito significativa desde então até agora. E já começamos a fazer com esta fase que estamos a atravessar agora, com o outsourcing de competências cognitivas, como por exemplo quando nós temos a Google ou a Microsoft a enviar-nos mensagens com as memórias das nossas fotografias. Isto é uma forma de nós reconhecermos a informação, mas já sem o esforço de evocarmos essa informação. E, portanto, nós temos aqui começamos uma transição de que esta área da inteligência artificial também está a tirar muito do que são estas nossas capacidades ou estes recursos cognitivos. E o que foi partilhado durante essa conferência é que a terceira onda que vem aí é realmente a onda das emoções, que é aquilo que tem a ver com as experiências, com as relações humanas, que é o que a tecnologia não vai conseguir criar. E, portanto, nós vamos, portanto, não temos a parte mecânica que começou a ser feita pelas máquinas, depois temos a parte cognitiva com estes recursos todos que já usamos na tecnologia, e por isso a parte da experiência das relações humanas é aquilo que há o maior desafio de nós conseguirmos funcionar nos dias de hoje. E para que nós possamos também querer ter empresas que possam alinhar os seus interesses numa cultura organizacional ancorada num alvo comum a todos, aquilo que vai permitir construir essas equipas e que vai permitir manter as pessoas alinhadas com essa filosofia de vida tem a ver claramente com a nossa capacidade de empatizar, de ouvir o outro, de conseguirmos liderar em que o outro se sente reconhecido e ouvido, por forma a que nós possamos alinhar os interesses comuns em função desse bem maior ou desse interesse maior de conseguirmos criar uma cultura organizacional estável, sustentável e alinhada com o respeito e as diferenças de cada um. E por isso este modelo que nós hoje partilhamos do Jeff LeBlanc é uma forma de nós conseguirmos sensibilizar para a importância da liderança com empatia, porque de facto nós temos posturas e devemos ter preocupações diferentes de acordo com as gerações que também trabalhamos. E enquanto que nós tínhamos gerações anteriores, gerações mais antigas, em que havia uma sensação de sacrifício e uma sensação de esforço recorrente e de responsabilidade, e se for preciso um sacrifício até de uma anulação individual para se conseguir um bem comum, nós também começamos a ter uma evolução ao longo de gerações que foi mudando esta forma de estar perante os desafios que as empresas têm e começamos a ter desafios de liderança que quando nós começamos a perder colaboradores e a aumentar o turnover, nós, quanto mais rápido for o turnover e quanto mais elevada for a percentagem de pessoas que não conseguem ficar na empresa, mais nós vamos perder a cultura organizacional. E por isso, quando nós queremos, obviamente, apostar num crescimento estável, nós temos que saber onde é que queremos acertar. E nesse sentido, o que importa é nós entendermos que, primeiro, ninguém acerta num alvo que não vê. Nós precisamos, obviamente, perceber onde é que queremos chegar. É preciso alinhar aqui uma narrativa e um storytelling e uma forma de olharmos para a empresa como algo que permite unir as pessoas. E para unir as pessoas, nós precisamos entender essas pessoas. E uma das coisas que o Jeff LeBlanc e que ele partilha connosco é que a empatia sem ação é só um sentimento. E, portanto, a empatia precisa da ação para conseguirmos nos tornar bons líderes, porque a liderança requer sempre movimento. Assim,
Se nós olharmos um pouco para as trajetórias do desenvolvimento da forma como as gerações vão prevalecer cada vez mais ao longo dos anos, e nós em 2035 a projeção é que nós tenhamos cerca de 23% da geração alfa a liderar e 20% da geração Z a liderar. A geração Z é a geração que neste momento está a aprender com a geração que já está no mercado de trabalho, e é preciso nós conseguirmos ter esta arte de passar o testemunho para que não se deixe, para que não se deixe morrer a capacidade de liderar pela virtude, em vez de muitas vezes de quase que chefiar pelo defeito, não é? Portanto, nós temos mudanças na forma como se responde com estas gerações, e o que nós percebemos é que o futuro que vai ser liderado por esta geração Z e pela geração Alfa, se nós não conseguimos ter esta arte de inspirarmos as pessoas a conseguirem liderar pela empatia, nós acabamos por estar com atitudes muito mais egoístas e pouco tolerantes, que faz com que depois não se consigam trabalhar em equipa. E tudo que implique nós não termos esta arte de liderar enquanto equipa, nós vamos ter conflitos interpessoais, vamos ter com muito mais facilidade transições na empresa, vamos ter muito mais perda de produtividade, vamos ter mais turnovers, vamos ter uma série de problemas ligados à incapacidade de nós não ouvirmos as necessidades que estes colaboradores têm. Assim, se nós olharmos um bocadinho também para estas diferenças entre os colaboradores ao longo das gerações, nós percebemos que as gerações Baby Boomers, a geração X, que é a maior parte das pessoas mais experientes que está no mercado agora, já começamos a ter os millennials também a chegar a estes cargos de liderança com muito valor também, mas também com mudanças na atitude perante a geração X e a geração do Baby Boomers. Mas temos aqui a geração Z, que é de facto aquela que mais desafia nos dias de hoje. E quando olhamos para isto, nós percebemos que há valores predominantes que são diferentes nas várias gerações, mas pondo aqui um foco na componente da geração Z, a geração Z é uma geração que se preocupa com uma autenticidade, com uma preocupação com o seu bem-estar emocional, com o impacto social que a sua geração tem, e também com a tolerância ao tempo que demoram as coisas. E por isso, quanto mais tempo demora, menos tolerantes eles são, e isso faz com que também apreciem muito mais a rapidez. E daí eles terem esta aptidão para a tecnologia, porque isto é uma relação muito significativa de terem crescido já com esta componente da tecnologia, porque são nativos digitais, estão ultra conectados, porque o mundo é feito de vários canais de comunicação e de interação com o mundo, e que têm estilos de comunicação que valorizam uma resposta mais rápida, mais eficiente, mais objetiva, em que não querem estar a perder tanto tempo na preocupação com a imagem ou com o que o outro pensa, e isso é uma característica provavelmente da geração X, ou dos baby boomers, que muitas vezes é aquela preocupação com as reuniões formais, o que é que o outro vai pensar, aquilo que nós vemos muitas vezes nas notícias, que é bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e é por aí fora. E há falta de paciência para nós, obviamente, lidarmos com esta geração que não quer isso. Não quer isso, e ao fim e ao cabo nós também percebemos que muito do que são as reuniões tem uma perda de eficácia por causa realmente do tempo que se passa com esses formalismos demasiados, e por outro lado, com a forma como não estamos ali a servir o interesse comum, estamos basicamente em reuniões que muitas vezes estão-se a ouvir a si próprios. E isso também não é bom, porque nós, quanto mais estamos preocupados com o que nós queremos dizer e menos ouvimos o que o outro quer dizer, por isso é que nós temos dois ouvidos e uma boca, é para ouvir mais do que falamos, para conseguirmos captar essa escuta ativa com um propósito mais claro para aquilo que nos pode unir em equipa, e é por isso que precisamos apostar muito na questão da autenticidade e conseguirmos dar um feedback constante, positivo com os colaboradores. E isto leva-nos então a percebermos as diferenças significativas que há entre estas gerações mais antigas e a geração Z, que está, enquanto que as antigas estão muito mais motivadas pelos benefícios tradicionais,
Portanto, o que interessa é ganhar um bom salário, é ter um cargo com um estatuto, é que permitir ter estabilidade em que eu olho a médio e longo prazo portanto, o que interessa é perceber um sítio onde eu possa ficar lá até quase que à reforma. E nós vemos isto, por exemplo, quando nós lidamos com colaboradores e percebemos os sistemas onde eles crescem, as diferenças geracionais, por exemplo, com os seus pais, em que a mensagem dos pais, que é a geração X, está com aquela mensagem: deixa-me ver se tu fica, mas é nesse trabalho, a ver se consegues essa estabilidade, para ver se dura muito tempo. Mas a maior parte dos jovens da geração Z, ou destas pessoas que crescem com este registro, nesta filosofia de vida, o foco não é tanto perceber se eu vou ficar aqui o resto da minha vida ou se vou ficar aqui com uma garantia para o futuro, a médio e longo prazo. O que me interessa é que eu sinta que, em termos emocionais, eu sinto que tenho flexibilidade para poder cuidar de mim, para eu ter o meu bem-estar, para que se a empresa ouve as minhas necessidades e se eu sinto-me motivado para me ligar a este propósito que a empresa conseguiu inspirar-me para eu cuidar, porque só assim é que nós vamos conseguir ter esta possibilidade de crescimento rápido. E o crescimento rápido é algo que é apreciado, porque também, isto é uma das características que vocês veem, que é quem cresce muito na tecnologia, o mundo tecnológico é um mundo que reduz as frustrações, porque tudo é imediato, ou seja, há uma recompensa imediata das minhas necessidades e das minhas vontades. E depois eu chego ao mundo real e percebo que não consigo clicar nas pessoas, não consigo clicar nas páginas que eu não gosto, não é? Enquanto que no mundo virtual isso é possível. E por isso a tolerância à frustração, a forma como lidamos com os problemas, nós tendemos a ter essa menor capacidade de tolerar o mundo real em relação às frustrações, comparativamente com as gerações anteriores que tinham muito mais tolerância à frustração e se calhar tinham aqui um excesso de tolerância com uma forte capacidade quase que de anulação individual que depois faz com que comprasse problemas de vulnerabilidade e perda de resiliência. E por isso, quando nós perdemos a nossa resiliência e nós aumentamos o risco de estarmos em contextos que nós não gostamos, de estarmos com pessoas que não encaixam connosco, e se nós não temos esta arte de saber quem somos, de apostar no nosso desenvolvimento pessoal, de percebermos como é que nós criamos motivação, porque a motivação é uma ferramenta que, em termos de empatia e em termos de ação, a motivação só é possível quando nós temos emoções de superação associada. Ou seja, se eu consigo perceber que estou a crescer, que estou a evoluir, que estou a andar para a frente e eu olho para trás e percebo que estou melhor do que eu estava, isto traz uma experiência emocional de superação que obviamente alimenta a motivação que fica ligada a esse propósito comum. Se eu tenho experiências de frustração e se a emoção que eu tenho não é de me sentir ouvido, de sentir que estou a ficar realizado, que não estou a ter espaço para a minha autonomia ou para a minha independência, que me traz bem-estar. Estas experiências emocionais trazem frustração e a frustração nunca vai alavancar a motivação, porque ninguém consegue criar motivação com frustração. Assim, partilho aqui uma frase que eu tive uma reunião na semana passada com o Jeff LeBlanc e ele diz-nos a importância então da empatia. Ou seja, a empatia engajada é hoje mais importante do que nunca, porque os líderes não estão apenas a gerir tarefas. Eles estão a lidar com burnout, desconexão, mudanças geracionais. Num mundo híbrido e acelerado, não basta preocupar-se com as pessoas, é preciso demonstrá-lo ativamente. Como eu dizia no princípio, empatia sem ação é só uma emoção. Portanto, é preciso que um líder consiga manifestar isso, ou seja, demonstrá-lo ativamente, com clareza, justiça e comunicação com significado. E o significado não é para mim enquanto líder, o significado é para o outro. Porque a melhor forma de nós conseguirmos ajudar as pessoas a desenvolver-se é nós conseguirmos acrescentar valor ao outro. Ou seja, se eu consigo ajudar o outro a ficar mais reconhecido, a sentir-se mais ouvido, a sentir que ele tem um contributo para o bem comum, é o quanto nós conseguimos acrescentar valor uns aos outros numa equipa que faz com que eu tenha vontade de trabalhar nessa equipa, mesmo quando o meu chefe ou o meu líder não está presente.
É por isso que este modelo da liderança com empatia engajada assenta nestes três pilares: a bondade, a justiça e a estrutura. Juntos, e já vamos decompor em partes um bocadinho isto, neste resumo que eu vou partilhar hoje convosco, que é, estes três pilares ajudam os líderes a criar ambientes onde os colaboradores se sentem vistos, ouvidos e alinhados, mesmo à distância ou perante diferenças. Este modelo não se resume a ser simpático, trata-se de liderar de forma humana e eficaz, especialmente quando a comunicação se torna difícil ou mal interpretada. Assim, uh, e aqui pegando um bocadinho então neste resumo do que é este modelo da empatia engajada ou envolvida do Jeff LeBlanc, hum, nós podemos perceber que a forma como nós conseguimos desenvolver a empatia começa sempre com a bondade. E a bondade é não termos aquela forma quase que maquiavélica ou quase que história da conspiração, achar que os outros não querem saber, porque se eu parto para o jogo da relação humana com a expectativa daquilo que eu não controlo, eu nunca vou desenvolver bondade. Porque se eu espero que vocês me deem o que eu quero, sem eu comunicar convosco de uma forma adequada e que eu manifeste compreensão sobre aquilo que vocês precisam, eu nunca vou conseguir ser bondoso por forma a conseguir desenvolver essa empatia. Porque a bondade só se desenvolve com uma consciência empática das necessidades dos outros. Então eu preciso identificar e validar as emoções da equipa antes de agir. E eu tenho que assumir que, tal como nós temos os nossos problemas, temos as nossas limitações e os nossos desafios, as outras pessoas também o têm. E, portanto, as pessoas não são más porque querem. Ninguém nasce de manhã a dizer, eu vou ser maquiavélico com o mundo. Não. As pessoas têm um fundo de, obviamente, quererem aquilo que é bom para elas. E se nós conseguirmos unir esse fundo a uma lógica que permita alinhar interesses para que eu sinta que o outro está a dar o seu melhor, então se hoje alguém está a dar o melhor que consegue, isso é algo que eu posso identificar e validar para que depois, através da compreensão que isso nos dá, eu consiga depois tornar-me mais justo enquanto líder. Ou seja, um líder que é bondoso é um líder que não cria expectativas sobre aquilo que ele não controla, mas pode influenciar. Ou seja, eu posso influenciar a ação do outro, mas eu não consigo obrigar o outro a mudar. Porque se eu começo a querer mudar o outro só porque eu vejo primeiro que eu, porque isto geralmente é um líder tem que ver mais à frente que a equipa, por isso é que uns são bons a colaborar e outros são bons a liderar, não é porque eu consigo ver as coisas mais alinhadas, porque sou mais quase que arquiteto ou estratégico na liderança, eu não tenho que fazer os outros sentir-se mal e frustrados porque eles não veem como eu. Ou seja, se eu critico a minha equipa porque eles não veem o que eu estou a ver, eu não estou a compreender os níveis de desenvolvimento diferentes que nós temos entre nós, nem estou a ser bondoso ao ponto de perceber que eu não me estou a saber colocar no lugar do outro. Eu não consigo motivar ninguém para me acompanhar para um degrau que eu estou mais acima se essas pessoas se sentirem frustradas. E, portanto, se eu falo com elas com uma crítica e não para perceber onde é que elas estão, para as puxar para cima, eu estou basicamente a afastar emocionalmente. Ou seja, eu não estou a manifestar uma bondade consciente para que as pessoas também possam entregar a comunicação para me dizer o que se passa, para eu entender e compreender. Por isso é que a bondade está sempre associada à parte de nós não criarmos expectativas do que não controlamos. Isso é uma lógica estoica, não é? Portanto, é milenar, vem desde o tempo antes de Cristo, a importância da virtude estoica de nós conseguirmos olhar para as coisas aceitando tudo que nós não controlamos, porque tudo que for acima de zero é lucro. E, portanto, eu tenho que entender que eu posso influenciar e para isso eu tenho que puxar para cima, identificando e validando essas emoções e perceber, depois de compreender, como é que eu posso me tornar um líder justo. E o que é um líder justo? É nós desenvolvermos a virtude estoica da justiça, que coincide com o segundo pilar do Jeff LeBlanc deste modelo de empatia envolvida. Ou seja, o que é a justiça?
É nós conseguirmos entender o outro para além das palavras pela forma como nós escutamos ativamente, de uma forma genuína, para criar conexão. Porque eu não sou mais que os outros só porque eu os entendo melhor, nem os outros são menos do que eu porque não me entendem tão bem. E vice-versa. Eu não tenho que me considerar uma pior pessoa porque não consigo ver ou ter uma visão tão visionária como o meu líder, por exemplo. O meu líder é visionário, por isso é que dá gosto de trabalhar com ele, porque ele percebe que eu estou ali disponível para ajudar e colaborar nessa escuta ativa, mas eu tenho que sentir que ele me compreende e que se põe no meu lugar para me puxar para esse território. E quando eu sinto que a liderança validou as minhas emoções, que basicamente tem a ver com o validar as minhas limitações, porque todos nós somos limitados, ninguém é um super-homem para conseguir estar sempre disponível para as coisas, para fazer o mais perfeito possível. Todos nós temos limitações e essas nossas limitações, quanto mais as abraçamos, mais forte ficamos. Reparem que a vulnerabilidade que eu manifesto quando eu digo não sei, traz mais segurança a vocês quando ouvem um líder dizer: Olha, eu compreendo, mas isto que me está a ser pedido, eu não sei lidar com isto, mas eu vou me aproximar de quem me pode ajudar e do conhecimento que me pode facilitar a mudança das ações e do comportamento, por forma que nós possamos criar soluções. Ou seja, quando eu tenho uma liderança que assume as suas limitações e as suas vulnerabilidades, porque também percebe que quem está a ser liderado nas equipas também estão a compreender, porque nós somos espelhos muitas vezes nestas relações. Então, quando a compreensão existe e nós criamos ligações, nós estamos a ter a consciência empática que desenvolve a bondade e estamos a ter a escuta ativa que desenvolve a justiça. E quando nós temos estas características de bondade e justiça, através da compreensão e da conexão, nós passamos ao terceiro pilar da empatia, que é passarmos às ações. E por isso, a estrutura é que importa para nós nos tornarmos bons líderes, porque implica ações. Ou seja, uma liderança orientada para objetivos que tenha significado para todos e não só para a empresa. Ou seja, é percebermos que cada pessoa conta para acrescentar valor uns aos outros. Porque as pessoas têm um bocadinho a ideia de que ser empático é quase que ser compreensivo, ser permissivo, e não é. Ou seja, eu entendo as dores do outro. Eu sei que temos ali uma limitação, que temos ali um desafio da pessoa não ser capaz, mas é o quanto eu consigo perguntar para primeiro entender o que se passa, porque eu preciso compreender. Depois eu consigo ter essa escuta ativa para entender se é possível ser feita alguma coisa e a pessoa manifestar o que precisa, isso é sermos justos na nossa liderança. E quando eu compreendo e entendo o que é necessário, eu, tendo um cargo de liderança, eu posso ter ações que me permitam desenvolver isso. E essas ações pode ser, por exemplo, vou-vos dar aqui o exemplo, sei lá, da Ana. Eu sou um líder e vejo que a Ana não está a trabalhar tão bem como habitualmente trabalha. Em vez de eu olhar para a Ana e começar a ver que ela não está a dar o habitual, eu posso ir ter com a Ana à parte, não é? Porque tudo que implica alguma fase mais vulnerável ou alguma manifestação de vulnerabilidade que nós vemos nos colaboradores, nunca se aborda os colaboradores de forma pública ou no meio do grupo. Pedimos para falar com essa pessoa, vamos conversar com ela. E perguntamos, passa-se alguma coisa, Ana? Estou a perceber que não está com a mesma energia habitual de sempre, não está com a mesma garra. Alguma coisa que se passa que eu possa fazer para ajudar a melhorar o trabalho ou para a conseguir entender o porquê desta sensação que eu tenho? E se a Ana sentir que há aqui um espaço de abertura, depois, no meio dessa conversa, eu percebo que, por exemplo, a Ana tem um familiar que está a ser cuidado em casa e que tem um pai doente ou tem uma mãe que começou a ter uma idade que já não consegue funcionar sozinha e está a alterar as rotinas de casa. Então eu entendo, ou seja, eu consigo compreender porque é que a Ana não está a dar o litro e não está o habitual que eu habitualmente vejo. Então eu, depois de ouvir isso, eu começo a ter essa escuta ativa, tentando entender para além das palavras, não é? E dizer, olha, mas eu compreendo e em primeiro lugar, Ana, eu quero apesar de agora perceber o porquê é que não está nesse limite ou nesse registro,
quero dizer que também valorizo muito o facto de continuar a vir e continuar aqui a esforçar-se por vir, mesmo apesar desta dificuldade que está a ter. E por isso, isso é um esforço que eu valorizo, enquanto seu líder, enquanto alguém que está na equipa, agora compreendo o porquê disso. E a pergunta a seguir, não é? Porque eu entendo, isso é que é criarmos a conexão, criarmos o vínculo, e eu a seguir, enquanto líder, eu pergunto que é, enquanto empresa, neste momento, há alguma coisa que internamente eu possa fazer para ajudar? Provavelmente nesse campo em que tem a ver com esses cuidados da sua vida pessoal, por causa do familiar estar a alterar as rotinas, etc. Por exemplo, eu sei que a empresa tem um programa de bem-estar, ou se não tem, se calhar eu penso em propor isto à nossa empresa, um programa de apoio psicossocial ou de um apoio de um programa de bem-estar dentro dos colaboradores, por forma que eles tenham, por exemplo, um psicólogo semanal para que possam falar sobre esses assuntos da vida pessoal, em que não tem que ser eu, enquanto líder, a perceber-me disso, porque eu não sei o que fazer com essa informação. Portanto, eu fico perdido, se calhar, porque quando alguém me começa a tirar para cima de mim problemas de vidas pessoais, porque isso é da vida de cada um, e portanto a maior parte dos líderes pode até ter bons traços de empatia, compreender, mas saber o que fazer com aquilo que é desabafado, saber o que fazer com os problemas, é preciso a parte da ciência, de um contributo de alguém que saiba o que fazer para isso e que tem treino para isso. E geralmente aí pomos equipas com psicólogos, ou se for para a área um bocadinho mais pessoal ou clínica, ou problemas mais ligados ao desenvolvimento pessoal para ajudar a refletir na vida por causa destas situações todas, se calhar um coach para podermos trabalhar sobre isto. Que depois há um trabalho de equipa de toda esta liderança que ajuda o funcionário, ou neste caso a Ana, a entender que a empresa ouviu. E quando um colaborador sente que a empresa ouve, reconhece o esforço que está em desgaste, mas que consegue perceber que há empatia, então esta empresa dá gosto de trabalhar. E aí é que começa um fator fundamental, que é quando nós percebemos que as pessoas não estão na empresa pelo salário e não trocam para outra empresa por 50 euros ou por 100 euros. É quando nós começamos a ver que o salário já se torna emocional. Quando eu já começo a ter um salário que já não é pelo que eu ganho em termos objetivos, é pela envolvente e pelas questões das relações, da forma como eu sinto que aquela empresa me aceita com as minhas limitações e que me ajuda a puxar para cima, porque me ouve quando eu preciso e que tem uma liderança que consegue criar estes programas ou estas estratégias de conseguirmos suportar as fases de transição ou de conflito que, quer nas vidas pessoais, quer nas empresas, por causa da adaptação constante, implica haver em termos de adaptação. Por isso é mesmo muito, muito importante nós percebermos estes pilares de que para haver uma boa equipa, nós temos que ter a bondade com compreensão, uma justiça com conexão, e quando eu consigo ter estes dois pilares, que não se compram nem se vendem, é que nós conseguimos depois passar aos atos, não é? Que é a ação, não é? E isto, o pilar disto tudo que une é basicamente a filosofia estoica, porque a filosofia do estoicismo é uma filosofia que está ancorada na lógica da responsabilidade individual de cada um naquilo que eles têm poder, porque todos nós podemos influenciar uns aos outros, mas há um território a partir do qual começa o meu próprio espaço individual, e aí é que eu tenho que assumir essa responsabilidade e apostar na minha própria competência. E responsabilidade e competência tem que ser facilitado pela ação que os líderes. Ou seja, os colaboradores desenvolverem responsabilidade ou competência. Ou seja, eu tenho que dar espaço. Eu não posso querer fazer por eles. Cada um tem que assumir essa responsabilidade. E o que é, então, uma liderança? A liderança, para haver ação, tem que haver movimento. E movimento implica responsabilidade do próprio líder e o movimento de responsabilizar o outro para que ele consiga se empoderar das ações que é preciso para aumentar a sua competência em relação ao patamar que ele está. E por isso, se a pessoa está a dar 5 e eu queria que ela desse 7, porque eu dou 8 e a minha equipa está toda a dar 5 ou 6 e não conseguem dar 7, e eu, em vez de os frustrar com isto, eu tenho é que perceber que no dia que eles dão 6 e nunca tinham dado 6, eles estão melhor do que nunca.
Então eu tenho que ter esta capacidade de compreender isso, identificar essas emoções com essa bondade, porque eu tenho que assumir que as pessoas dão sempre o melhor que podem e quando não dão o melhor que podem, eu tenho que entender o porquê. Tenho que dar as condições justas para que, ouvindo as necessidades de cada um, porque se calhar uns querem, por exemplo, ter um horário mais flexível, se calhar outros querem um benefício mais económico, mais objetivo, se calhar outros querem ter um reconhecimento mais público, e isto varia entre nós. Nós não podemos estar em comparações, porque o mundo é uma lógica de abundância e não de escassez. Quem compara tudo, parece que há tetos em tudo. E o problema é que a vida não é feita de tetos. A vida é muito mais aquilo que nós não conhecemos do que aquilo que nós conhecemos. E por isso, o mundo tem o que toda a gente conhece na sua própria vida, não é? Porque nós estamos nesse território, que é um território muito pequenino, o que nós conhecemos. Tem um segundo território, que é o que cada um sabe que não conhece. E depois o lado abundante é o lado que nós não sabemos que não existe. Reparem que é o terceiro território, que é o território que é onde existe claramente o mundo maior. Ou seja, é aquilo que eu não sei que existe. Ok? E por isso é que é muito importante percebermos que a ação é movimento e movimento implica responsabilidade de delegar e responsabilidade de empoderar. Assim, para fazermos esta escuta ativa e quais são os comportamentos principais que um líder com empatia deve ter. E, mais uma vez, liderança com empatia não é permissividade, não é facilitar o caminho. Liderança com empatia é entendermos, responsabilizarmos, empoderarmos e ouvirmos aquilo que são as necessidades dos outros, dos interesses do outro com uma validação emocional, reconhecendo o que se passa com o outro, sem um julgamento desses sentimentos, porque cada um tem a sua forma de olhar para as coisas, cada um tem uma história de vida, não é? Porque há uma história de vida pessoal que nós não conhecemos uns dos outros, e por isso assumimos que toda a gente sofre num processo de desenvolvimento pessoal. E se vocês acham que sou eu a que sei o que eu passei para chegar onde cheguei, nós não sabemos a mínima ideia do que é que os outros passaram para chegar onde chegaram. E por isso, isto é um respeito pela vida das diferenças entre nós que faz de nós bons líderes. E por isso eu preciso ter aqui uma comunicação muito mais clara e respeitosa, por forma a aumentar a flexibilidade para adaptar decisões, levando em conta as necessidades humanas e não apenas os números. E aqui uma coisa muito importante que é, quando eu aposto nos números, tudo é muito objetivo e muito certinho e parece preto e branco. Mas, para além dos números, a forma como há o desvio da norma acima da média, o que faz o extra, não é? O que faz levar à performance em estado de flow, não é? Porque quando nós estamos isto é uma das coisas que nós fazemos quando estamos a treinar competências de líderes com performance coaching. A parte da performance coaching é quando nós conseguimos ajudar a atingir estado de flow. O estado de flow não é palpável, portanto, é uma experiência quase que sensorial de alta eficácia e produtividade que tem a ver com as características de cada um. E é por isso que, nestes casos, nós quase que percebemos que é importante ter este trabalho quase que de um alfaiate de comportamento, não é? Por isso, é mesmo muito importante nós conseguirmos isso e. Uh, E passo para aqui, que é, ok, estes três pilares, então, que se aplicam à geração Z, que é o reconhecimento emocional contínuo, que é onde nós vamos encontrar a compreensão, e se for preciso aqui é tal coisa para ouvir as necessidades de cada um ou as vulnerabilidades que se entende, temos que fazer reuniões um a um, com frequente feedback emocional e não só de desempenho. A cocriação de objetivos, porque só na cocriação de objetivos é que nós criamos ligações, porque as pessoas sentem-se ouvidas, e por isso ouvir estes colaboradores na definição de metas e estratégias alinhadas com o que nós queremos na empresa, e portanto vamos ver qual é o contributo que eles dão para esse alinhamento comum, eh, porque, e é uma coisa que eu dizia no princípio, nós quando trabalhamos numa empresa, numa equipa, nós temos que perceber, cada colaborador tem que entender como é que eu acrescento valor ao outro e eu acrescento valor à empresa. Mas o colaborador, ou o líder que também está a liderar, tem que inspirar nesse processo.
E para isso ele tem que criar conexões, porque se nós não criamos vínculos nas relações uns com os outros, eu não vou ter uma manifestação aberta das ideias e da criatividade que aqueles colaboradores têm para ajudar a definir metas e estratégias comuns. E por isso é que temos o terceiro pilar, que é a flexibilidade e a autonomia. Porque eu, quando dou flexibilidade e autonomia, em que nós estamos a oferecer liberdade para inovar com suporte e orientação claros, parem que quando nós damos essa liberdade e essa autonomia, nós estamos, obviamente, também a empoderar. E quem se empodera, como a palavra indica, poder. Se tem poder, tem responsabilidade. Se tem responsabilidade, ou tem competência, ou a culpa cai em cima. E, portanto, se eu não quero ter culpa quando me empoderam e me dão a flexibilidade e a autonomia que eu quero no meu cargo, então, eu ao receber isso, eu percebo que eu tenho que aumentar a minha competência para a culpa não me cair em cima. E é por isso que nós temos que entender que não há responsabilidade sem risco de culpa e se eu não quero ter culpa, eu tenho que aumentar a competência. E isso é um território de controlo que cada um tem. Então nós temos que potenciar isso nos cargos de todos, em que a liderança inspira para esse território, oferecendo estes três pilares e quem recebe estes três pilares nesta geração, o que vai acontecer é que parece que se inverte aquilo que eles aparentemente rejeitam. Porque quem lidera geralmente queixa-se, e é isso que nós vemos nas nossas empresas, em que parece que rejeitam a responsabilidade. Porquê? Porque estão a ter que fazer coisas que não foram eles que deram um contributo. E quem faz coisas que não deu um contributo tem sempre formas de se descartar e de se desresponsabilizar, e por isso não há problema ser incompetente, porque também não estou nem aí, basicamente, não é? E por isso importa mesmo nós conseguimos ter esta arte de conseguirmos empoderar para a liderança empática com estes três pilares. A parte da bondade, a parte da justiça e a parte da liderança, da ação, que é aquilo que permite manter a estrutura funcional até ao objetivo de aumentarmos a produtividade. Há várias estratégias práticas que conseguimos fazer isto, que depois são tipo adaptadas em forma quase que de alfaiate de acordo com a empresa, não é? Porque obviamente há várias que estão validadas cientificamente e recomendadas na área da psicologia das organizações, como estudos robustos sobre estas áreas, mas obviamente aqui temos que perceber quais são as necessidades da empresa, porque é a mesma coisa como um trabalho de consultoria que é feito com empresas. Não somos, ou seja, não são as empresas nem os clientes que se adaptam a nós, somos nós que nos adaptamos ao cliente e por isso eu tenho que ouvir essas necessidades, eu tenho que treinar essa capacidade de me pôr no lugar do outro para que seja justo a responder às necessidades que o outro tem, por forma a criar a conexão e depois então é que desenvolvemos os programas de ação com iniciativas de bem-estar ativas que nos permita criar esses programas de conseguirmos promover o trabalho de equipa e conseguirmos potenciar essa liderança empática para que no final se perceba que o todo é sempre maior que a soma das suas partes. Portanto, muito obrigado. Obrigada, Dr. Ivandro, pela partilha de conhecimento. Espero que esteja a ser uma sessão muito produtiva para todos. Agora chegou a altura de abrir oficialmente o espaço para uma conversação. Mas antes de fazer chegar as questões colocadas via chat para que o Dr. Ivandro possa responder, vou aproveitar para vos perguntar o seguinte: na vossa experiência, como têm gerido as diferentes gerações nas equipas? Quais os maiores desafios que sentem quando tentam aplicar uma liderança com empatia para todos? Quem é que quer comentar um pouco ou falar um pouco sobre esta questão? Ainda não? Então pronto, eu vou passar as questões ao Dr. Ivandro e depois, se eventualmente quiserem falar um pouco sobre isto, voltaremos ao tema. Dr. Ivandro, Então, eu estava aqui a ver, já temos aqui algumas perguntas, não é? Temos aqui a Ana Oliveira. colocou aqui quais são os principais sinais de que uma equipa está a sofrer com falta de empatia na liderança e como se pode intervir a tempo. Excelente pergunta, Ana. Acima de tudo, o que nós podemos perceber é que
nós temos a sorte de termos um instinto dentro de nós em que nós quase que sentimos a tripa, não é? A dar respostas, não é? Há qualquer coisa dentro de nós que nós sentimos que as coisas não estão como deveriam estar. E por isso nós sentimos a desmotivação do outro, nós sentimos os olhares ou o desvio dos olhares, nós sentimos de facto a fuga de não nos queremos cruzar com frequência uns com os outros, como se calhar éramos numa fase mais inicial. E por isso, quando nós começamos a ter estes sinais, não é? Isto são sinais que a nossa natureza nos dá que causa desconforto, e importa aqui perceber que o desconforto não é um problema. É porque nós tendemos a transformar todos os desconfortos ou todo o sofrimento que surge nestes momentos, nós tendemos a querer fugir deles, a não querer reparar neles. E tudo o que a natureza nos dá em termos de sinais de desconforto ou de mal-estar, é sempre a natureza a querer ajudar, a querer alinhar. Ou seja, vocês comem comida saudável, o corpo o que é que faz? Não dá nenhuma manifestação. Vocês comem uma comida estragada, o estômago dá dor de barriga. Ou seja, qual é o sinal que a natureza está a dar? Está a provocar uma dor de barriga para proteger a estrutura da nossa biologia, porque não está ali com um alimento saudável que está a agredir o nosso corpo. E, portanto, tudo o que tem a ver com desconforto, com sofrimento, com mal-estar, a nossa natureza oferece-nos essa experiência numa tentativa de nos ajudar a alinhar as coisas. E se eu ignoro uma, duas, três, quatro, cinco, por aí fora, quanto mais eu vou ignorando aquilo que o meu instinto me diz, isso é aquilo que faz com que eu possa intervir a tempo. Porque não é porque eu estou frustrado uma vez hoje, não é porque hoje eu tive um atrito com um colega, ou que tive um conflito com um líder, ou que um administrador me deu uma rebocada, ou que se calhar eu passei-me e se calhar fui impulsivo demais. Não é porque isto acontece que eu tenho que abandonar o barco. Eu tenho que ter esta arte e este engenho de perceber que muitas vezes o nosso comportamento tem a ver com as nossas limitações, e isso faz com que eu entenda que o outro teve ali um excesso, ou teve ali uma carência, ou teve ali um momento de desconforto, e que vamos ter que falar sobre isso. E se eu não sei fazer isso sozinho, porque considero que ser forte é, por exemplo, não mostrar vulnerabilidade, que é uma característica, por exemplo, das gerações anteriores, enquanto que as gerações atuais, a geração Z, por exemplo, já manifesta quando está em sofrimento e diz: eu não gosto de ti, não gosto da tua maneira de liderar, não gosto da tua maneira de me impor as coisas. Portanto, lamento, não quero mais trabalhar contigo. E quando um líder antigo recebe esta mensagem, fica quase que ofendido. Mas a ofensa rápida é também o quê? A ofensa rápida é sempre imaturidade emocional. E, portanto, quando eu escolho ser ofendido, é que eu estou altamente maduro, porque não é o outro que me ofende. Eu é que ou vou optar o que fazer com aquilo que é dito. E isso é que traz a liderança mais madura, mais competente. É que eu preciso aceitar, se calhar, o lado impulsivo dos outros que não entendem, e vou tentar perceber porque é que ele o fez, à parte, e perceber. Foi só um erro momentâneo da falta de internet do Ivandro, mas ele também, entretanto, também já vai chegar. Eu Ok, aproveito para. Exato. agora, Sim, oh, sim, sim. Nicolau, desculpa te interromper. Eu aproveitava para lançar novamente a questão que lancei há pouco. Não sei se querias dizer alguma coisa ou se Não, não, o que estava quiser, a tipo, lançar. é para quem quiser, como estamos agora na fase de questões, estejam à vontade para ir deixando aquilo. Mesmo que depois o tempo vá passando, nós depois também, podes também colocar, enviar para nós por e-mail, ou como também enviar para o Ivandro, estejam à vontade. Claro. Eu tenho aqui outras questões que foram colocadas, mas entretanto, enquanto o doutor Ivandro não entra novamente na apresentação, eu volto a lançar esta questão, porque nós também gostamos muito de saber, na vossa parte, na experiência nas empresas, o que é que têm sentido na parte da liderança quando estão a gerir dentro da mesma equipa gerações diferentes. Como é que fazem na prática? Como é que lidam com isso? Quais são os desafios, pergunto, de forma a serem empáticos e criarem esta conexão com as pessoas? Penso que agora o Dr. Ivandro, não sei se quer alguém falar agora ou se passamos já a palavra ao Dr. Ivandro. Sim, não, estava só a dizer isso, e portanto, e nessa altura a pessoa percebe que se calhar é assim que eu consigo depois aumentar a eficácia da comunicação, para que depois não me caia
a ofensa rápida em cima, não é? Muito bem. Doutor Ivandro, enquanto ficou Sim. fora de comunicação, eu estava novamente a lançar aquela questão antes de partilhar outra questão, porque não estava online, estava novamente a perguntar ao nosso público, ao nosso estimado público, realmente como é que têm conseguido gerir essas diferentes gerações nas equipas, como é que se sentem a enfrentar esse desafio da empatia com pessoas diferentes, com necessidades diferentes, como é que é isso no terreno? Não sei se alguém quer partilhar um pouco da sua experiência aqui neste fórum. Vou deixar aqui um bocadinho de tempo para alguém falar, mas se eventualmente não quiserem ainda partilhar, podem depois falar connosco de outra forma, como é óbvio. E uma vez que ainda está tudo em silêncio, vou lançar então, doutora Ivandro, outra questão, pode ser? Sim, 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 claro. Há A temos aqui um comentário do Vítor a dizer que com gerações diferentes é sempre bom ouvir primeiro antes de falar. Às vezes pensamos que a geração mais velha não quer mudar, mas às vezes ficamos surpreendidos. É bem verdade, Vítor. É exatamente isso. A Francisca colocou também aqui uma questão no chat, que é de que forma é que a liderança com empatia pode ser equilibrada com a necessidade de performance e resultados empresariais? Quer-nos dar uma ajuda, doutor Ivandro? Eu vou repetir, posso-me repetir porque eu Eu não vou consigo ver repetir. aqui a pergunta. De que forma é que a liderança com empatia pode ser equilibrada com a necessidade de performance e resultados empresariais? Pode ser claramente equilibrada, não é? Portanto, uma liderança com empatia, como dizia, não é uma liderança mole, não é uma liderança irresponsável, não é uma liderança quase que compreensiva com a falta de exigência. Nós temos hoje em dia um bocadinho com a ideia de que um bom líder é empático, parece que é um líder que aceita tudo de forma incondicional, com ter que baixar a exigência. Mas se eu baixo a exigência, vou aumentar sempre a incompetência. Não há volta a dar. Sem exigência, não há competência. Só que para proteger a competência, eu tenho que empoderar e responsabilizar. E para nós conseguirmos empoderar e responsabilizar, nós temos que ouvir. E para ouvirmos, nós temos que ter menos julgamento e menos crítica. E quando eu consigo ter essa bondade de criticar menos, ouvir mais, eu crio mais vínculos. E se eu crio mais vínculos, eu consigo ter mais ações que protegem a comunicação aberta entre as equipas. E isto, obviamente, e perante essa pergunta, claramente eu vou aumentar o equilíbrio entre a liderança com a empatia e a produtividade e eficácia. Porque nunca confundam liderança empática com falta de exigência, com falta de responsabilidade, com tolerância excessiva, porque isso é uma mistura tóxica, não é? E errada, não é? Que não é isso que estamos aqui a falar. Ou seja, sem exigência não há competência e a competência para ser protegida precisa de liderança empática, ok? Com estes pilares que nós falamos hoje. Doutor Ivandro, ia-lhe colocar aqui uma frase para comentar. O que é que acha sobre esta frase? Empatia não é ser simpático, é ser eficaz de forma humana. Uma excelente afirmação, não é? Empatia não é ser simpático, é ser eficaz de uma forma humana. A empatia, é nós calçarmos os sapatos do outro, não é? O simpático, não. O simpático, olha, é o que há muito, né? Muita gente é simpática, mas não é empática, né? Olha, estou doente, pois, pá, isso é difícil. Olha, mas faz mais é o teu trabalho. Ou seja, eu estou basicamente a desvalorizar, aquilo que é importante para o outro. O simpático não se põe no lugar do outro com empatia. E por isso, eu quando vejo as necessidades do outro que para mim não são importantes, mas para outros são, e eu ignoro isso só porque eu acho que se calhar o meu ponto de vista é que está certo, eu obviamente estou a ser simpático, mas não estou a ser empático. Isso é aquilo que faz com que, por exemplo, haja aquelas características que eu falava há pouco, que é aquela coisa de eu ter colaboradores que se calhar é mais valioso para o João, se calhar ter um horário mais flexível, se calhar para a Maria é muito importante, se calhar termos aqui um reconhecimento mais dentro da equipa, se calhar para o outro é mais importante ter um prémio que lhe permita sentir uma experiência, por exemplo, sei lá, olha, vamos oferecer, sei lá, um passeio de cavalo no meio da floresta. Ou seja,
qualquer coisa que permita ouvir as necessidades do que é importante para cada um. Isto é que é uma liderança empática, eu perceber o que é que o outro sente que faz sentido e que é importante para si. Porque, reparem, e aqui dou-vos um exemplo. Eu já trabalho há 25 anos e já trabalho com várias empresas nacionais e internacionais. E há mais de uma década que trabalho com empresas americanas. E com as empresas americanas com quem tenho colaborado, eh, eles querem-me sempre perguntar o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso. Ou seja, eles querem saber quem eu sou. Para quê? Para que, ao darem-me as condições e as características que encaixam comigo, eles basicamente empoderam-me daquilo que eu preciso para que eu não tenha nenhuma desculpa para para não ter competência. Ou seja, eu ao receber aquilo que eles me ouviram, ou seja, ao ter esta liderança empática que eles fizeram comigo, eu percebi ao longo destes anos que se eu consigo ter essa sensação de que fui escutada, de que fui ouvido, de que eles se preocuparam comigo, eu não tenho nenhuma desculpa para ser incompetente, porque no dia que eu sou incompetente, eles têm todo o direito de me despedir ou de me mandar embora, porque realmente eu não tenho nenhuma desculpa para justificar essa minha incompetência. E é por isso que eu agradeço a liderança empática que têm comigo, porque graças a isso eu aumento a minha aposta na minha competência para me responsabilizar do poder que eles me dão, porque eu quero autonomia, eu quero flexibilidade, etc. E portanto, é assim, pega lá e se não entregas, a culpa vai ser toda tua, porque não é nossa. É verdade. Doutora Ivana, acho que ainda temos mais um bocadinho de tempo para podermos refletir aqui em mais duas frases que eu ainda tenho aqui, ainda nos é permitido, ainda temos um bocadinho de tempo antes do Uhum. encerramento. 4 minutinhos que temos, sim senhor. Outra questão que eu gostaria de ouvir a sua partilha e refletir sobre isto, que é, os líderes não estão só a gerir tarefas, estão a gerir burnout, desconexão e mudanças geracionais. Eu sei que já falamos sobre isto, mas o que diria assim de uma forma? Epá, por isso é que nós temos que saber o que é que estamos a pedir ao mundo, não é? Portanto, por isso é que a aposta no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, não é rápida. Porque, sei lá, quando nós temos programas de desenvolvimento pessoal em empresas com líderes, ou quando estamos com programas durante, sei lá, 6 meses, ou seja, porque é que eles nunca são curtos? Porque ninguém se consegue conhecer de uma forma rápida. Nós precisamos de uma estrutura com princípio, meio e fim. Precisamos entender um pouco as características individuais, como é que os traços de introversão, a extroversão, como é que as características da personalidade, o estilo de comunicação, a forma como a pessoa é organizada, desorganizada, a forma como a pessoa tem uma atração pelo desconhecido ou tem uma aversão ao desconhecido. Eu tenho que perceber que características eu tenho para que essas características se tornem uma virtude e não um defeito. Agora, nós não queremos anular as características das pessoas quando estamos a liderar. Uma boa liderança conhece as suas equipas e entrega esse empoderamento para que as pessoas, ao sentirem-se escutadas e ouvidas, apostem depois na responsabilidade individual que isso permite. E quando nós conseguimos fazer isso, nós obviamente vamos ter aqui que flexibilizar este jogo de cintura que os líderes têm que ter. Porque os líderes têm que perceber que uma coisa é lidar com alguém de 30 anos, outra coisa é lidar com alguém de 45, outra coisa é lidar com alguém de 58. E, portanto, eu tenho respostas diferentes e tenho que ter formas flexíveis de lidar com estas pessoas. E quando eu digo, mas isto está muito difícil para mim, então eu tenho, por isso é que há aquela música, né? Be careful with what you wish for. Ou seja, temos que ter cuidado com aquilo que nós desejamos. Porque eu quero ganhar mais, eu quero ter um cargo importante, eu quero ter agora sou isto ou aquilo. Se eu quero um cargo de liderança, obviamente eu vou comprar problemas com esse cargo de liderança. A diferenciação vai comprar sofrimento. Não há volta a dar. Quem se quer diferenciar, compra sofrimento. Ai, não quero sofrer, então não lidero tanto. E portanto, nós temos que aceitar e abraçar, porque isso é que é a responsabilidade. A empatia empática é isto: é nós termos a aceitação de que nós não sabemos tudo, que eu preciso desenvolver competências em mim, e para isso eu tenho que ter menos julgamento para entender as pessoas, ouvi-las, perceber o que é que elas querem. Ao entender as pessoas, vou tentar fazer o que eu posso para ajudar. Se eu tenho poder individual ou poder dentro da empresa, vou procurar desenvolver programas que ajudem a minha equipa a tirar as desculpas pela essa falta de responsabilidade e vou empoderar para conseguir isso.
E isso faz com que, obviamente, eu me torne um bom líder, porque eu só consigo entregar isso quando as pessoas se sentem ouvidas. E se aquilo que eu estou a entregar é o que eles pediram, obviamente eles deixam de ter desculpas para fugir da responsabilidade e eu deixo de me queixar tanto porque não sou eu que tenho o poder de mudar isso, porque cada um tem que se empoderar dessa responsabilidade, não é? Doutor Ivandro, também temos aqui um comentário do João em que nos diz que vê líderes, chefes, que confundem autoridade com liderança e acham-se muito bons líderes, mas que no fundo são apenas autoritários. Isto acaba por ser uma queixa bastante frequente por parte dos colaboradores que estão integrados em empresas. Eh, Pode partilhar alguma experiência sua neste sentido? Sim, isso é muito frequente também vermos, não é? De facto, porque muitas vezes para se construir uma empresa, quer se queira, quer não, os líderes também e os seus fundadores são pessoas que lutaram bastante, nós temos que reconhecer esse mérito. Só que muitas vezes, ao fazer um caminho de diferenciação, criam vícios, criam maus hábitos. E depois têm com valores e com crenças sociais que vêm dos modelos de educação que tiveram em que, por serem bem-sucedidos, acham que não podem mostrar vulnerabilidade. E isso transforma-se em arrogância e autoritarismo. E quando nós, quando nós passamos a ter uma liderança com autoritarismo, e não autoridade, porque eu tenho autoridade empática, que são coisas diferentes, eu tenho que ter autoridade empática. Autoridade empática é eu sei o que estou a fazer com aquilo que treinei, que trabalhei, que me especializei, etc. Mas a autoridade não é autoritarismo, não é eu querer pisar o outro. Porque eu, se tenho a arte de saber mais de alguma coisa ou de ter criado alguma coisa, eu quero que as pessoas me acompanhem nesse processo. E para isso eu tenho que as ouvir, para isso eu tenho que as entender, eu tenho que perceber quais são as necessidades delas, eu tenho que, se calhar eu tenho que pegar na minha própria vida para perceber quando eu montei a minha própria empresa, quando eu montei o meu próprio caminho, que se calhar na altura também ninguém me ouvia, se calhar toda a gente me rejeitava, se calhar toda a gente me tentava pisar. E se eu não entendo este processo de autodescoberta e de desenvolvimento pessoal, eu, em vez de transformar essa experiência de sofrimento em maturidade para me tornar um bom líder, eu acabo por desenvolver um sofrimento sem significado, porque eu não entendo. Então, em vez de ficar maduro, eu fico amargo. E quem fica amargo, obviamente, depois torna-se pior para os outros. Não é por acaso que os vilões ficam vilões ou os heróis ficam heróis. Porque o fator que nós unimos entre os vilões e os heróis é que vocês não têm nenhum herói nem nenhum vilão que não tenha sofrido antes. Ou seja, o significado que nós damos ao sofrimento e à dor que nos obriga a pensar na vida é que faz com que ou eu amadureça, e por isso é que é preciso nós termos alguém que perceba de ciência, que entregue valor para saber o que fazer com o que é desabafado, porque isso é que é um processo de desenvolvimento pessoal. Ninguém se conhece só a desabafar. Eu se desabafo, e se tu, Mónica, desabafas, e se o Vítor desabafa, e estamos os três a partilhar os nossos desabafos, nós temos empatia entre nós porque partilhamos dores. Mas no final, se nós não damos um sentido e um significado a essa dor para nos transformar em algo melhor, nós vamos ficar os três mais deprimidos e mais em baixo e mais frustrados e desmotivados. Então, nós vamos piorar a cultura organizacional da equipa, porque ninguém entendeu qual é a missão que o sofrimento tem na nossa equipa. O mal-estar que nós temos entre nós é sempre uma ferramenta que, de um ponto de vista de desenvolvimento pessoal e na área das organizações, o trabalho que a psicologia ou o trabalho na área da consultoria se faz é potenciar o sentido dado a esse sofrimento para que todos possamos ser mais responsáveis e melhores líderes. Doutor Evandro, diga-me uma coisa, acha que é falta de formação dos líderes que leva a estes constrangimentos de comunicação com as equipas, ou na verdade a formação existe e é a incapacidade de colocar em prática a teoria que já têm e de saber comunicar com estas diferentes gerações que estão a trabalhar dentro da mesma equipa? Eu diria que isso é a pergunta aqui do João, não é? Também, não É, é? exatamente. Obrigado, João. Isto tem a ver com as duas coisas, portanto, não é nem uma coisa nem é só outra, não é? Porque problemas todos vamos ter, dificuldades e desafios todos vamos ter. Todos nós temos noção de que nos faltam informações, mas há uma diferença entre a quantidade de informação que existe e a quantidade do acesso a estas coisas que existe,
porque é quase, é como se diz, são mais que as mães, não é? A quantidade do acesso às coisas. O que importa é nós sermos mais cirúrgicos e mais exigentes, onde é que nós vamos apostar o nosso autoconhecimento. Eu nunca vou conseguir ser empático com alguém se eu não entender as minhas próprias dores, se eu não entender a minha própria história e o porquê que eu estou basicamente em crise ou em conflito ou em transição com a minha equipa. E por isso, um dos exercícios que se faz muito nestas intervenções, por exemplo, é percebermos a queixa, não é? E depois percebemos, quando estamos a lidar com líderes, por exemplo, ou administradores, ou cargos de liderança, é porque a Maria não sei quê, porque o João é um incompetente, porque a Rita não sabe o que faz, porque não sei quê, parece que tem que fazer eu tudo sozinho, e não sei quê, e não sei qual. E depois, quando começamos a fazer um mapa destas relações interpessoais profissionais, quer dizer, o fator comum às 20 pessoas que corre mal é a mesma pessoa. Se calhar nós temos que enxergar aqui alguma responsabilidade individual no estilo de liderança. E enquanto eu não aceitar que se calhar o meu estilo de liderança pode ser melhor do que é, porque a pessoa faz o melhor que faz o melhor que consegue. Eu não vou dizer que alguém é um mau líder, nem eu tenho que assumir que sou uma má pessoa ou um mau líder, porque se calhar sou mais autoritário ou porque se calhar sou mais, não sei ouvir tanto os outros. Mas eu, se me apercebo disso, esta minha consciência, não é? Por isso é que era o primeiro patamar da bondade, é a consciência bondosa de eu aceitar que cada um faz o melhor que pode. E se eu aceitar que estou a tentar fazer o melhor que consigo e não sei fazer, eu tenho que entender que se eu não tenho cuidado com a narrativa que eu uso na minha cabeça, com a qualidade dos meus pensamentos, se eu não entendo que a gestão das minhas emoções me prejudica, porque eu não estou a saber fazê-la, se as ações e os meus comportamentos não estão alinhados com aquilo que eu acho que deveria acontecer. Portanto, aquilo que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, não há um entrosamento, a minha natureza vai-me provocar conflitos e problemas e sofrimento, sempre na tentativa de me ajudar. E se eu não enxergo isto e atiro a culpa para os outros, eu vou-me arrastar neste padrão que me vai, obviamente, cristalizar aquele estilo, se calhar, mais autoritário, mais incompetente como líder. E se eu começo a perceber que as pessoas estão a fugir de mim, que as pessoas não querem trabalhar comigo, que o mundo não me está a ouvir como eu gostaria, então é bom que eu me aperceba que se calhar eu estou-me a sentir meio culpado. Ai, mas a culpa não é minha. Mas eu nunca vou aumentar a minha competência, nem vou aumentar a minha responsabilidade individual, enquanto eu não perceber que a culpa também é minha. Então eu adoro ter culpa, por um lado, porque eu só posso ser culpado se eu tiver poder. Ninguém me pode culpar de nada se eu não tiver poder. Então eu preciso ter esse poder para assumir a responsabilidade individual e que, se a culpa me está em cima, é porque eu não sou competente tendo esse poder. Ou então eu tenho que abdicar da liderança e passar o cargo para quem a sabe fazer. E isso também está tudo certo, porque eu também sou um bom líder quando eu faço essa escolha. Eu, quando percebo que sou bom a colaborar e não sou bom a liderar, porque isto também acontece muitas vezes nas empresas, é que muitas vezes um bom colaborador ou um excelente colaborador pode não ser um bom líder. E se calhar um bom líder também pode não ser um bom colaborador. E quando pomos dois líderes ou pessoas com características parecidas no mesmo galinheiro, já sabemos que aquilo vai dar bronca também, não é? Portanto, é muito importante termos em conta isso, não é? Estar na nossa zona de poder, não é? Permite-nos atuar. Nós mudamos pelo que fazemos, certo, doutor Evander? Exatamente, é preciso, é literalmente isso. Se eu estou com fome, eu como. Se eu estou com sede, eu bebo. Se a minha liderança não funciona, tenho que mudar alguma coisa, não é? E não até ser a descartar a culpa para todos os outros, porque a culpa não morre solteira, todos nós casamos com a culpa no altar. Muito bem. Vou aproveitar por último para lançar uma questão bastante pertinente que a Natália colocou, que é a seguinte: como é que nós, colaboradores, trabalhadores, podemos conviver com a liderança autoritária e pouco flexível? Boa pergunta. Primeiro temos que entender que a nossa vida profissional não é a nossa vida inteira. Ou seja, as pessoas estão nas suas profissões e na sua atividade profissional para conseguirem ter um salário e um rendimento para fazerem a sua vida pessoal. Primeira coisa, isto tem que ser separado, porque nós não podemos estar a esquecer que nós temos outros papéis na nossa vida que fazem parte da mesma pessoa, mas muitas vezes eu tenho que aguentar ou fazer uma atividade que se calhar gosto menos para conseguir ter o hobby que eu gosto na vida pessoal. Porque se eu permito que uma área da minha vida assambarque todas as outras, obviamente eu estou aqui também mal gerido, o que é preciso também melhorar essa gestão individual.
Conviver com uma liderança autoritária pouco flexível. Isto também é uma boa pergunta, porque infelizmente é muito transversal a muitas empresas. Eu também tenho que não criar expectativas de ter respostas diferentes daquilo que eu não controlo. Era aquilo que eu dizia há pouco. Se eu crio expectativas do que eu não controlo, porque eu gostava que ele fosse diferente, eu gostava que ele fizesse isto, eu gostava que a empresa que fosse aquilo, tudo o que eu gostava que fosse e não tenho poder de ação nem poder de influência, eu vou comprar sempre sofrimento com angústia, com desapontamento, frustração, raiva, ódio, desmotivação, tristeza, ansiedade, porque a ansiedade, a tristeza é tudo isso. Quer dizer, eu estou sempre a pôr o poder no mundo, à minha volta, ou no outro, e eu queria que ele fosse diferente, eu queria que ele me pudesse dar aquilo que nunca deu, eu queria que ele pudesse, eu queria ser ouvido. Ou seja, tudo que eu crio expectativas do que eu não controlo, eu compro sempre sofrimento. Então eu vou ficar sempre mais desanimado e mais em baixo quando eu faço isso. Então eu posso olhar para as coisas ao contrário. Se eu não esperar nada acima do que é, no dia que eu receber mais do que é dia de festa. Não é? Portanto, nós temos que entender como é que se acrescenta ao que se tem, porque a vida nunca é o que nós gostaríamos que fosse, a vida é o que nós temos. E a mudança parte a partir do que nós temos. Se eu quero melhor ou quero diferente, eu tenho que acrescentar ao que eu tenho hoje em relação a ontem. E se hoje está melhor do que ontem? Então, se eu nunca hoje estive assim, então hoje está melhor do que nunca. E estamos no caminho certo, alinhados com aquele alvo que eu falei no início, porque ninguém acerta num alvo que não vê. Muito bem. Obrigada, doutor Ivandro. Hoje refletimos sobre liderança com empatia, propósito e como alinhar práticas que funcionem para diferentes gerações, especialmente com a geração Z, não é? Baseada no modelo de Jeff LeBlanc. E agora vou deixar aqui uma pequena provocação antes de encerrar a sessão, para pensarem, que é: a questão não é se a geração Z quer trabalhar, a questão é: os líderes estão dispostos a engajar? Vale a pena pensar nisso, porque é isso que nós fazemos na nossa unidade comportamental da Crow, ajudamos as empresas a adaptarem-se aos desafios geracionais. Estamos aqui para isso. Espero que este webinar tenha superado as vossas melhores expectativas. Obrigada, Dr. Ivandro, e a todos os participantes. E, Nicolau, passo-te a palavra para finalizarmos esta sessão. Não, não, sem mais delongas, era só mesmo agradecer em primeiro lugar à audiência, obviamente, pela intervenção. Aqui também tivemos algumas mensagens também de parabenização, a qual nós também agradecemos ao Gustavo, à própria Elizabeth, ao João, ao Vítor, todos que foram aqui colocando e bastantes comentários e reflexões que foram bastante interessantes. E pronto, só mesmo indicar, tal como foi falado no início, por mim, pela Mónica e pelo Ivandro, o webinar foi gravado e no final, até o dia 2 será enviado por e-mail a cada um de vocês e também será publicado no nosso canal do YouTube, por isso estejam à vontade para depois partilharem com alguém que eventualmente não tenha estado e considerem que a temática aqui debatida seja relevante para essa pessoa. E principalmente também, caso queiram entrar em contato connosco, com o Ivandro e com a Mónica, sejam completamente abertos, estamos totalmente disponíveis para o que pretenderem. Agradecer uma vez mais também a disponibilidade, tanto da Mónica como do Ivandro, que foi uma sessão, pelo menos acho que posso falar em meu nome e em nome de todos, bastante elucidativa, útil e prática, não é? Acabamos por sair daqui, aprendemos bastante sobre este modelo que acredito que a maioria não conhecia. E pronto, é só agradecer e desejar-vos uma continuação, uma boa semana e que nos possamos ver no próximo webinar da Coro. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, até breve. Obrigado. Ana.